empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão... Bem, amigos e amigas do Reino de Clio, chegamos ao terceiro vídeo da nossa série No Rastro do Coronavírus. Desta vez, vamos nos focar em nosso país, no Brasil. Vamos verificar como a pandemia chegou ao nosso país, quais foram as medidas governamentais para combatê-la, as medidas econômicas, comparando-as com a de outros países, e a atuação surpreendente do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conosco. Sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que... O Reino de Clio tem plena consciência que não é possível escrever uma história sobre a pandemia Covid-19 enquanto ela ainda está em andamento, e nem é essa nossa intenção. Mas este trabalho foi feito com método, baseado exclusivamente nos fatos noticiados pelos mais tradicionais canais de comunicação, aqueles que serão fontes que o historiador do futuro vai incluir nas suas bibliografias quando for contar a história dos dias de hoje. Neste vídeo, vamos consultar essas fontes para contar o que aconteceu no Brasil até o início do mês de abril, deixando claro para você que nos assiste que os dados se desatualizam a todo instante, na medida em que os números de contaminados e mortos aumentam. Entretanto, podemos assegurar, pelo que vimos até o momento em todos os países, que ocorreu uma coincidência assustadora de acontecimentos a partir de determinados momentos desde o início da pandemia em cada nação. Hoje já se sabe, descobriu-se há pouco tempo, que o coronavírus já estava presente no Brasil desde o mês de janeiro, mas à época não se sabia disso. A investigação é retroativa, revelou só agora, no início de abril, o que tinha acontecido em janeiro. Portanto, o país teve os meses de janeiro, quase todo fevereiro, para observar o que acontecia no resto do mundo e para se preparar. Vamos ver o que foi que aconteceu. Durante um bom tempo, acreditou-se que o novo coronavírus chegou ao Brasil com um homem infectado de 61 anos, vindo da Itália em 25 de fevereiro de 2020. Mas, desde quase um mês antes, já havia pelo menos 3 suspeitos. Hoje se sabe que o primeiro caso ocorreu mesmo em janeiro. No final daquele mês, o nível de alerta no país subiu de 2 para 3. No final de janeiro, cogitou-se a necessidade de repatriar os brasileiros que estavam em risco no exterior, em particular na China. O presidente Bolsonaro declarou que não seria oportuno. Pelo que parece, tem uma família na região da região lá onde o vírus está atuando. Né? Das Filipinas, sim. Não seria oportuno retirar de lá, com todo respeito. É o contrário.
Agora não vamos colocar em risco aqui, nós aqui. Mas os brasileiros que se encontravam na China pediram ajuda ao governo para retornar ao país por meio de vídeos que viralizaram na internet. E só então uma operação foi montada para trazê-los. Os repatriados ficaram em quarentena e foram liberados depois. Em fevereiro, novos casos foram confirmados. No dia 6, havia 9 suspeitos e nenhum deles confirmado. No dia 29, havia 207 suspeitos e apenas 2 confirmados. No dia 3 de março, já eram 488 suspeitos em 23 estados. E no dia 6, mais 4 casos foram confirmados. No dia seguinte, já eram 14. No dia 17 de março, ocorreu a primeira morte em São Paulo, de um paciente de 62 anos. No dia 21 de março, todos os estados já tinham casos confirmados de contaminação. No dia 11 de março, o Ministério da Saúde emitiu a Portaria 356, na qual disciplinava as medidas de combate à pandemia, prevendo o isolamento social e a quarentena como formas de evitar o contágio da população. Nos dias seguintes, os governadores e prefeitos começaram a tomar medidas para a implantação do distanciamento social, que também foi chamado de isolamento e quarentena. Não vamos detalhar todas as medidas adotadas por estados, municípios e pelo Ministério da Saúde, sempre guiados pelas recomendações da OMS, bastando relembrar que as aulas foram suspensas, o serviço público foi reduzido ao nível essencial, reuniões, eventos, shows, palestras, cultos e outras formas de aglomeração foram proibidas. O transporte público foi reduzido e os serviços de saúde começaram a ser preparados para uma guerra. Aos poucos, o Brasil começou a parar. Ficava cada vez mais claro, pelo que estava acontecendo na China, na Itália e que começava a ocorrer em outros países, que uma catástrofe se avizinhava e estava se aproximando do Brasil. Era o momento em que o país precisaria de uma liderança forte para conduzir e unir a todos em busca da solução para o problema, se não a solução, pelo menos um enfrentamento eficaz. Todo o país se voltou então para o líder que a maioria dos votantes de 2018 elegeram para conduzir os destinos do país, o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que foi que ele fez. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Em viagem aos Estados Unidos, o presidente declarou, na cidade de Miami, que o poder destruidor do vírus estava superdimensionado. Pouco depois, foi constatado que o secretário especial de comunicação, Fábio Weingarten, que viajou com Bolsonaro, estava contaminado com o novo coronavírus. De lá para cá, mais de 20 membros daquela comitiva foram diagnosticados como contaminados. O próprio presidente fez exame no Hospital das Forças Armadas e a rede de TV Fox News dos Estados Unidos, com informações confirmadas pelo filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, afirmou que o teste deu positivo, o que foi negado depois. Um segundo teste teria dado negativo, mas o presidente se recusa a mostrar o resultado. No entanto, após o Hospital das Forças Armadas se negar a revelar os resultados dos exames de 2 membros da comitiva, mesmo após medida judicial, especulou-se que esses pacientes seriam o presidente e a primeira-dama. A despeito dessa suspeita, o presidente marcou presença e manteve contato físico com apoiadores na manifestação de 15 de março,
em apoio ao governo e contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. De lá para cá, o presidente agiu de forma aleatória. Em alguns momentos, contrariava as orientações do próprio ministro da Saúde e da OMS. Já em outros momentos, assumia uma postura mais ponderada. Em alguns momentos, o presidente negava ser portador do Covid-19. No momento seguinte, dava entrevista com máscara e se negava a cumprimentar apoiadores. Enquanto os elogios à atuação do ministro da Saúde, Mandetta, cresciam, as intervenções do presidente caminhavam em direção oposta, chegando ao ponto de acusar a imprensa de promover o pânico e mostrando-se contrário às medidas de isolamento social adotadas pelos governadores de estado, que, diante da ação controversa do governo federal, passaram a adotar medidas de restrição que seriam da alçada do governo de Brasília. No dia 24 de março, o presidente fez pronunciamento à nação criticando a imprensa, governadores e prefeitos e pedindo o fim das restrições de circulação e, inclusive, a volta às aulas. Somente seus apoiadores mais radicais ficaram a favor de suas palavras. A esta altura, já eram registrados panelaços em inúmeras cidades contra a fala do presidente. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Alguns dias depois, carreatas foram organizadas e tomaram ruas de diversas cidades no Brasil. Elas pediam o fim do isolamento social, criticavam as medidas de prefeitos e governadores. A cada embate, uma onda de memes e de fake news invadia as redes sociais, geralmente direcionadas aos supostos adversários do presidente. Logo, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, foi tendo seu protagonismo reduzido, com sinais claros, vindos do presidente, de que sua atuação contrariava o chefe do executivo. O que Mandetta fazia em um dia, Bolsonaro desfazia no dia seguinte, com exemplos totalmente opostos de comportamento ou através de suas redes sociais. Após o pronunciamento à nação, o presidente ainda discutiu fortemente com o governador de São Paulo, João Dória, para visível constrangimento do vice-presidente Hamilton Mourão. Entretanto, um recado indireto, mas muito duro, veio do comandante do Exército, General Puyol, destoando das falas do presidente, que menosprezava a gravidade da pandemia. O general afirmou que esta seria o maior desafio de sua geração. Neste momento, ficou claro que o presidente Jair Bolsonaro estava sozinho em sua convicção, pois nem mesmo Donald Trump, com quem compartilhara seu desprezo pela pandemia nas primeiras semanas, ainda mantinha a mesma posição. Trump já percebera o perigo e agia rapidamente. No dia 31 de março, em novo pronunciamento à nação, o presidente mostrou ter entendido o recado vindo do Exército. Adotou a mesma frase do general Puyol em sua fala, que foi considerada conciliatória. Para quem passara várias semanas falando em gripezinha, tratar a pandemia como o grande desafio da nossa geração parecia uma mudança de postura muito positiva e muito bem-vinda.
mas só parecia. Já no dia seguinte, o presidente compartilhou um vídeo falso contra governadores acusados de causar desabastecimento, com o exemplo do Ceasa de Minas Gerais, o que foi prontamente desmentido pela imprensa. O presidente apagou o vídeo e se desculpou. E no dia 2 de abril, em entrevista à rádio Jovem Pan, voltou a atacar governadores, afirmando que pensava em emitir decreto que possibilitasse a volta ao trabalho. Seria uma medida extrema, prontamente rejeitável pelo Congresso ou o Supremo Tribunal Federal. Na mesma entrevista, sobrou bordoada ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta. O presidente Bolsonaro finalmente reconheceu que vinha se estranhando com este e que faltaria ao ministro humildade, que existia uma hierarquia. Não há como saber o que esperar, mas naquele dia 2 de abril já estava muito claro que a nação não poderia mesmo contar com o presidente da República na liderança de esforços conjuntos, pois se a ajuda financeira já estava aprovada no Congresso, as leis liberadas pelo Supremo Tribunal Federal, que sentido fazia seguir buscando o confronto? Mas a busca do confronto estava sempre lá como um fato. Fato que os governadores, prefeitos, o Congresso, o Supremo e até mesmo o ministro da Saúde já tinham conhecimento. Tanto é que já agiam à revelia do presidente, adotando medidas que seriam, na verdade, da competência deste. Vamos ver que medidas foram estas. Antes de tratar do Brasil, porém, nós fomos pesquisar quais as medidas econômicas adotadas naqueles países dos quais nós tratamos no vídeo anterior, para ter uma base de comparação com o que foi feito no nosso país. A China comprou uma quantidade colossal de alimentos no mundo inteiro para garantir a sobrevivência dos chineses. Além disso, destinou 14 bilhões de dólares para o sistema financeiro e mais 14 bilhões para empréstimos. A Itália destinou 25 bilhões de euros para ajudar as empresas a pagar os trabalhadores e suspendeu os pagamentos de empréstimos e hipotecas de empresas e famílias. A França destinou 45 bilhões de euros para salvar as empresas e pagar os trabalhadores durante o isolamento. A Espanha, país que não abordamos no vídeo anterior por ter situação semelhante aos demais, anunciou 200 bilhões de euros para ajudar empresas e pessoas vulneráveis. O Reino Unido, apesar da demora do primeiro-ministro Boris Johnson em agir contra a pandemia, foi rápida no anúncio do socorro financeiro, garantiu o pagamento dos trabalhadores em até 80% dos salários, bem como adiou o pagamento de impostos e criou linhas de crédito para socorrer as empresas. Por fim, dos Estados Unidos veio a soma mais astronômica de dinheiro para socorrer o país: 2 trilhões de dólares para ajudar as empresas e pagar aos trabalhadores um auxílio de até 3 mil dólares mensais. Enquanto isso, no Brasil, somente no dia 15 de março, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou uma proposta de R$200 aos trabalhadores autônomos, em um gasto calculado em 15 bilhões de reais, menos de 3 bilhões de dólares, condicionados à aprovação pelo Congresso do estado de calamidade pública. O Congresso Nacional agiu rapidamente e apenas 5 dias depois o Senado já votava e aprovava a solicitação do governo. No dia 23 de março, o Planalto editou a medida provisória 927, na qual, entre outras medidas, permitia que os trabalhadores ficassem 4 meses sem receber salários. A reação da sociedade foi de espanto e revolta,
e a repercussão nas redes sociais foi tamanha que o presidente ordenou a retirada, atribuindo a culpa à equipe econômica. O ministro Paulo Guedes atribuiu a medida a um erro da equipe e desapareceu, gerando especulações de que estaria deixando o governo. Quando voltou a aparecer, 5 dias depois, Paulo Guedes se desculpou e alegou que estava trabalhando em casa. Para um neoliberal da escola de Chicago como ele, deve ter sido desesperador ver a realidade se impondo e fazendo desabar os pilares mais básicos do que ele acreditava em termos econômicos. No dia 28 de março, o Supremo Tribunal Federal autorizou liminarmente que as leis de diretrizes orçamentárias e de responsabilidade fiscal poderiam ser descumpridas em face das necessidades de combater a epidemia. Todos os obstáculos foram sendo removidos do caminho da ação do governo. No entanto, a ajuda pífia de R$ 200 permaneceu como proposta do Planalto enviada ao Congresso e incluída no projeto de lei 9236 de 2017, que alterava a lei anterior sobre vulnerabilidade social. Mas o valor de R$ 200 foi refugado pelo Congresso Nacional, onde a oposição e a maioria da situação conseguiram a concordância do governo para aumentar o auxílio para o valor de R$ 600 por trabalhador e até R$ 1.200 em caso das mães solteiras. O Senado também votou o projeto em tempo recorde e a lei foi encaminhada ao presidente para sanção. Ele demorou nada menos que 48 horas para assinar. Enquanto encerrávamos esta pesquisa, ainda se discutia as formas de pagamento do auxílio e outras medidas econômicas para atender a outros setores. No Brasil, em tempos de neoliberalismo, tudo que pode ser feito em prol do povo parece encontrar imensa dificuldade. No final de março, o número de casos de contaminados pelo novo coronavírus dobrava a cada 3 dias, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia. No dia 1º de abril, o Brasil tinha 6.836 casos confirmados, 241 mortes, taxa de letalidade de 3,5%, igual à da China. Entretanto, a quantidade de casos deve ser bem maior, considerando que poucas pessoas são testadas e muitas mortes estão sendo notificadas como insuficiência respiratória grave, pois sem o teste não é possível afirmar a contaminação por Covid-19. No próximo e último vídeo desta série, vamos buscar atualizar alguns dados e observar quais legados desta pandemia para o mundo e para a humanidade já podem ser observados. Não deixe de acompanhar. Não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu para ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh yeah, no dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, oh, no dia que a terra parou. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei